vocês vão conhecer o trabalho da Adriana Tiúba, pessoa incrível, maravilhosa, multiartista, e que hoje desenvolve um trabalho com yoga e atendimento em Ayurveda, formada no Shiva Studio. Aproveitem! Olá! Eu quero agradecer a Luciane Menezes pelo convite que me foi feito para participar do Festival de Mulheres da Agroecologia. Eu estou muito grata por estar nessa grande teia de mulheres tão potentes, com saberes tão diversos e tão importantes nesses tempos atuais. Então eu quero convidar vocês para assistir essa grande jornada que vai ser esse festival. Meu nome é Adriana Tiúba, eu entrei na cultura holística das terapias em 2006, com o curso de Shiatsu. Em 2010, eu estudei o Ayurveda com a Sheila Quintaneiro e logo em seguida eu fiz o curso de instrutora de yoga e atualmente essas são as minhas ferramentas para conduzir as pessoas no processo de autocura, autoconhecimento e trazer rotinas que equilibram o seu bem-estar e promovem longevidade. Quem quiser me acompanhar, saber mais dicas, me segue lá no Facebook ou no Instagram, Amazônia Yogini. O Instagram eu coloco dicas diárias, tá bom? É Amazônia Yogini, que se escreve, mas se pronuncia Yogini. Então vamos começar com essa introdução. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu tive ansiedade, depressão, síndrome do pânico, então eu sou a prova viva de como esses saberes podem transformar a vida de uma pessoa, né? Eu estava em algum momento bem desiludida e eu já até tinha alguns conhecimentos ayurvédicos, mas não estava conseguindo colocar em prática. Eu não me propunha a disciplina diária, até que eu entendi que nada iria acontecer, não iria mudar se eu não criasse aqueles hábitos, aquela rotina diariamente. E assim foi feito. Essa medicina me curou. Esse processo de autocura, ele aconteceu, já que toda cura será sempre uma autocura. Então eu convido vocês a participarem de processos semelhantes, de se permitirem sair da normose e entrar num processo de acolher, de olhar para dentro, entender suas dores e buscar práticas que foquem na mudança de hábitos, e para isso vai ser necessário disciplina e garra, foco, né, concentração. O yoga ajuda muito, é uma técnica incrível, super potente para trabalhar o corpo, a mente e o espírito, né? São medicinas irmãs. O que eu quero trazer para vocês, para começar, uma experiência que foi feita lá em Harvard, aquela grande universidade super renomada. Eles pegaram 2 grupos, ao todo 17.500 pessoas. De um lado, eles, dividindo em 2, colocaram um grupo que tinha hábitos regulares de yoga, de ayurveda baseado no seu biotipo. Então, todos os dias eles executavam algum tipo de hábito que deixavam eles mais equilibrados, tanto do yoga como do ayurveda. E a outra metade continuaram com seu estilo de vida comum, normal. E assim foi feito. Depois de 2 anos, o resultado é incrível. As pessoas que praticaram os hábitos regulares de ayurveda e yoga tiveram uma redução de até 50% no uso de hospitais e medicamentos. Então essa mudança é muito significativa. Essas pessoas, se elas iam 4 vezes por ano no hospital, elas passaram aí apenas 2 vezes. E não é que a medicina ayurvédica ou yoga substituam a medicina alopática, mas o fato é que você passa a usar menos o sistema de saúde e até medicamentos que muitas vezes práticas saudáveis já eliminariam o problema. Uma outra pesquisa foi feita também em Harvard e eles perceberam que as pessoas que utilizam essas 2 ferramentas, do yoga e do ayurveda, elas ao longo de uma vida deixam de gastar de R$ 2.600 a R$ 100.002 reais. Gente, é muita grana. Então, além de todos os benefícios, o que acontece é que é muita economia.
É muita economia de saúde. E o que foi percebido é que existe uma diminuição da pressão arterial, um equilíbrio nos batimentos cardíacos, uma oxigenação do cérebro e, além do que, diminui ou, dependendo da sua prática, ela pode acabar com a depressão, com a ansiedade, ela promove relaxamentos profundos, cria mais foco, força, concentração, em um mundo onde estamos muito dispersos muitas vezes. Então, eu te convido a entrar nesse universo, porque é muito potente a transformação. O Ayurveda, ele remonta a 5.000 anos atrás. É uma medicina milenar indiana. É muito incrível, é utilizada até hoje lá. E ela é um conjunto de energias, né? Então são 5 elementos. Eles perceberam que em toda a natureza tem 5 elementos, sendo eles éter, o ar, o fogo, a terra e a água. Esses elementos misturados, eles formam 3 biotipos, que é o ar com o éter formam o vata, o fogo com a água formam o pitta e a terra com a água forma o kapha. E todos nós temos esses 3 biotipos. Toda a natureza tem esses 3 biotipos, mas em maior ou menor quantidade, porque cada ser humano é único, né? O Ayurveda não traz receitas prontas. Cada ser humano vai ser analisado de acordo com o seu biotipo, as condições locais em quais se encontram, né? As questões psicológicas, né? Os gunas, que são os estados da mente. Então, a gente, sim, tem rotinas diárias que fazem bem para todos os doshas, porém, cada pessoa vai ter a sua anamnese, a sua indicação de rotina, tá? Então, isso é muito importante. O que mais é precioso nessa medicina é a busca pelo autoconhecimento, para entender como esses biotipos influenciam na sua vida. E você entendendo essa chave, você pode entender sozinho como você é influenciado, tanto pela sua alimentação, como pelos olhos, como pelos temperos que você usa, como pelas estações, pelos horários do dia, né? Então, uma terapia ayurvédica, ela vai entender qual o seu biotipo, qual está em excesso, qual está em desequilíbrio, depois de entender qual o seu biotipo natal. Então, vai entender qual o seu biotipo atual para saber o que mudou. E aí, sim, a gente vai traçar um cronograma de hábitos que, através da disciplina diária, a gente vai criando os novos hábitos, né? Então, para o Ayurveda, se você pratica 4 dias na semana ou 5 dias na semana uma rotina equilibrada, você já tem ali uma rotina ok. Você não precisa, de repente, fazer os 7 dias. É claro que é muito melhor se você pode fazer os 7 dias, mas não é necessário. 4 dias na semana de uma rotina equilibrada, você já vira a chavinha, né? A chavinha que vai te trazer saúde e longevidade. Porque o Ayurveda, ele significa Ayur, quer dizer longevidade, e Veda, ciência. Então é a ciência da longevidade. Ele foca na saúde mais do que na doença, né? Como a programação neurolinguística hoje nos ensina, a gente focar no que a gente quer que aconteça e não no problema em si. É claro que é importante a gente entender qual o problema, mas sempre focando em promover a saúde e o bem-estar. Então, o que a gente também precisa entender, o Ayurveda, ele foi fundamentado na Índia, mas ele é uma forma que funciona em qualquer lugar do planeta. Porém, a gente deve trazer esses conhecimentos e adaptar a cada local que nós estamos. Isso está escrito nos Vedas, né? Então, o melhor alimento para mim, que sou brasileira, vai estar aqui no Brasil, porque eu tenho a temperatura do Brasil, eu tenho um solo daqui, então eu não posso querer tão somente buscar essas medicinas fora do país, importando as medicinas, porque não vão ser as mesmas condições que o meu corpo, que nasceu aqui, vai necessitar. É claro que a gente pode trazer coisas da Índia, seja qualquer tipo de medicina, muito interessante, porém, a gente deve dar sempre ênfase aos produtos locais. E isso está muito ligado com os preceitos da agroecologia.
Porque a agroecologia, ela para acontecer, para ser agroecológico, o produto, a gente precisa de um produto que seja socialmente justo, ecologicamente sustentável e economicamente viável. Senão, a gente não está promovendo a agroecologia, né? Porque trazer o arroz basmati lá da Índia pode ser complicado, porque você vai estar gastando petróleo, né? A lentilha rosa, enquanto a gente tem o feijão daqui, que é nativo dos ameríndios, pode ser um pouco complicado em excesso, né? Buscar as plantas medicinais que nós temos aqui, assim como os alimentos que nós temos aqui, os óleos, as especiarias, é muito importante, tá? A gente ir adaptando. Para isso, a gente precisa entender como que os doshas funcionam. O que é isso? Então, antes de começar essa parte, eu vou chamar um mantra, porque na Índia, quando a gente começa a falar de yoga e ayurveda, a gente sempre canta um mantra para criar essa energia, né? Criar essa concentração, esse foco. O mantra nada mais é do que uma palavra com força para um determinado fim e que promove uma concentração. Então, eu vou pedir para vocês utilizarem uma outra chave, além do mantra, que é o mudra, da flor de lótus. Vamos encostar aqui o dedo mindinho, o dedão, um no outro. Olha só que flor bonita de lótus. Nós vamos botar no centro do peito. Nós vamos fechar os olhos. E vamos respirar lento e profundo. Nós vamos inspirar e ao expirar, nós vamos cantar o mantra Om Mani Padme Hum, que quer dizer, da lama nasce a flor de lótus. Vamos lá? Om Mani Padme Hum. Traz essa força, essa luz verde aqui para o nosso centro da nossa flor. Vamos visualizar essa flor aqui no centro do nosso coração, do nosso Anahata Chakra. Deixar os pensamentos lá fora, os pensamentos do que nós vamos fazer quando terminar essa aula, do que nós vamos fazer amanhã ou o que fizemos ontem. Esquece, deixa passar como nuvens. Nesse momento, volte para o aqui e agora, para o centro do seu peito, para essa luz poderosa que mora dentro de você. Namastê, meu eu superior, saúda o seu eu superior e é com ele ou com ela que eu quero falar nesse momento. A gente termina o mantra, a gente já volta um pouco mais calmo, né? É muito importante a gente, num ambiente, num mundo globalizado como nós estamos, onde tem excesso de informações, a gente ter um momentinho de calma, de paz, onde a gente fala mais devagar, para a gente ter o contrário do que nós temos em excesso. Essa é a sabedoria que o Ayurveda nos traz. É o elemento Vata, que é o ar e o éter, né? O dosha Vata. O que acontece com o dosha Vata? Ele é o dosha que é super comunicativo, ele recebe muitas informações no ar, é aquela pessoa que é ágil, é rápida, vai na frente. Ela abre no computador dela, por exemplo, vai ter várias abas. Ela abre um monte de abas de uma vez que não serão fechadas em seguida. Ou seja, ele começa vários projetos, mas não tem capacidade de executar, de terminar os projetos, pelo excesso de ar e éter. Então, numa terapia ayurvédica, nós vamos indicar para ele elementos que promovam o fogo dele, a digestão,
né? Para que ele consiga executar as tarefas. Então, essas pessoas são secas, muitas vezes precisam de muito óleo, justamente por conta da secura. Elas são frias, então elas precisam de calor, de estarem aquecidas. Normalmente elas têm as palmas das mãos muito geladas, né? Então elas precisam estar sempre se oleando. Elas precisam comer, se alimentar, porque elas são magérrimas, elas são instáveis, então elas precisam de rotina, de estabilidade com ritmo. Então o Vata, ele vai precisar comer alimentos que sejam doces para dar uma aterrada, porque o doce ele promove a terra, ele traz essa terra. Alimentos doces, alimentos salgados e alimentos ácidos. Já o Pitta, que é o fogo com água, ele é o produtor executivo da história. Então, ele é aquela pessoa que consegue começar as tarefas e ir até o fim muito bem. Ele é um atleta. Então, ele tem o corpo mais largo, é aquela pessoa mais corpuda, né, que é um grande atleta. A primeira coisa que desequilibra o Pitta é ficar sem exercício físico. Não pode. Normalmente, ela tem sardinhas no rosto, né? São pessoas que podem ser agressivas, né, se elas estiverem em desequilíbrio, porque todos eles podem estar em equilíbrios e funcionando muito bem. Mas o Pitta, quando está em desequilíbrio, ele precisa de uma alimentação que vá acalmar ele, acalmar esse fogo interior que ele tem. Ele normalmente vai no banheiro tranquilamente, ele é aquela pessoa que se mete, mas não foi nem chamado na conversa, mas ele não consegue, ele delega as funções, ele sabe exatamente o que precisa ser feito. Então é uma pessoa muito eficiente, altamente eficiente. Então ela vai precisar certamente de alimentos que sejam mais doces, que sejam mais frios, refrescantes, porque ela é quente, ela é calor, ela precisa desse refresco, né? Então o Pitta, imagina um Pitta no verão, comendo alimentos quentes. Ele vai surtar, ele vai ter fogo nos olhos. Então a gente precisa ter essa sabedoria também da estação que nós estamos. Então se você já é quente, você precisa dar o contrário do que você tem, né? Em excesso, trazendo uma alimentação mais refrescante, seja nos óleos ou seja na alimentação. Então, para ele vai ser bom, óleos essenciais que refresquem. Já para o Vata, teria que ser os óleos essenciais, que são óleos essenciais doces, que aterrem. O Kapha, ele é a terra com água. Então, imagina uma terra com água, forma uma lama. Ele é aquela pessoa mais lenta, mais devagar, mais estável. Ele tem a pele ótima. Normalmente são pessoas mais gordas, tá? Porque ele absorve muito e ele tem dificuldade de digerir, de jogar para fora. Então ele precisa de mais fogo. Eles são pessoas frias. Eles são geladas, normalmente têm problemas de muco, eles têm as papilas gustativas maiores. Então, eles normalmente têm alguma congestão, seja no nariz, na garganta. Então, eles vão precisar de alimentos que aqueçam, óleos que aqueçam, né? Que tragam esse fogo digestivo e, ao mesmo tempo, que sejam adstringentes. Então, o alimento para ele é bom que seja salgado, o doce das verduras, o doce das frutas e, ao mesmo tempo, o alimento adstringente, que dê uma chupada para limpar, né? Ele normalmente não tem uma boa digestão, então é muito importante o Kapha e todos eles terem uma boa rotina de exercícios. Só que vai ser exercícios diferentes, né? Enquanto o Vata, que é muito acelerado no mundo, que já tem excesso de informações, vai precisar de exercícios que sejam lentos e calmos no chão. Também ele pode fazer outros tipos de exercício, mas em algum momento ele precisa voltar para dentro, porque ele está o tempo todo fora. O Pitta não tem paciência para esse tipo de exercício, então ele vai precisar de uma coisa mais atlética. Vai fazer um esporte que seja mais, né, uma corrida, algo assim, que precisa gastar aquela energia toda que ele tem. Já o Kapha, que é a pura lentidão, tem dificuldade para acordar, ele é mais gordinho, ele vai precisar de um exercício mais rapidinho. A massagem nele vai ser mais superficial. A gente não pode fazer uma massagem lenta, profunda nele, porque aí ele vai dormir e não acorda mais. Vai acordar só depois de amanhã.
entendeu? Já o Vata, que é muito acelerado, vai precisar de uma massagem lenta e profunda. Então, se a gente perceber como isso acontece também nas estações, a gente vai poder entender essa lógica, né? No verão, o Pitta tem que tomar cuidado, porque aumenta o Pitta mesmo. O outono é irregular, então ele aumenta o Vata. Todos os doshas ficam meio desequilibrados no outono, mas o Vata, principalmente como ele é o movimento, ele carrega esse desequilíbrio para os próximos, para os outros doshas. O inverno ele é frio, então ele vai desequilibrar principalmente o Vata e o Kapha, que são frios. O Pitta ama o inverno, porque ele é quente. Então ele vai ficar nas nuvens. A primavera, tradicionalmente, ela é o momento de nós fazermos aquele detox, aquela limpeza. Então, se a gente entender qual é a lógica, a gente vai conseguir entender as propriedades dos alimentos, entender como que funciona na gente, se a gente tiver autoconhecimento, se a gente se compreender. Aí, por que eu não vou passar para vocês o teste dos doshas? Eu não gosto, porque eu acho super importante a gente ser feito junto com uma terapeuta. Pode ser feito sozinho? Pode. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa ela não vai ter consciência suficiente para responder de forma íntegra. Porque ela nem sabe que ela tá mal. Ou que ela não tá tão bem, né? Ou aquele poder do autoconhecimento para entender. E aí, para isso, eu acho que o diagnóstico, ele serve, aquele questionário, ele serve pra gente, enquanto terapeuta, ouvir a voz dela tá mais melancólica ou tá mais agitada? Como que tá? O que você tá sentindo de energia ali, né? É claro que pode ser feito, acho justo ser feito, porém a gente precisa ter o máximo de autoconhecimento e cuidado nas respostas, para depois não seguir uma receita pronta que de repente você nem fez de forma íntegra, tá? Então por isso eu convido vocês ao autoconhecimento, à autoobservação, para que então cheguem e promovam uma autocura. Bom, sobre o Dinacharya, que são as rotinas diárias, é muito importante nós acordarmos a primeira coisa do dia. Olha, porque é o seguinte, antes de contar isso, eu vou falar um pouco dos horários dos dias. Os dias também têm os doshas. Então, vamos lá. De 2 da manhã a 6 da manhã é o horário Vata. Então é um horário mais disperso, movimento, né? É um horário que é bom estar dormindo e acordando. Então, assim, até as 5 da manhã, tá acordando ali 5, 6 da manhã. Eu sei que, ai meu Deus, lá vem ela me mandando acordar às 5 da manhã, 6 da manhã. É um desafio, eu sei. Mas é o melhor momento para você estar em pé e praticar a sua meditação, tá? 6 da manhã, que é o último momento do horário Vata. Sabe por quê? Olha o que vai acontecer. De 6 da manhã a 10 da manhã, o horário Kapha, que é o horário terra com água, lentidão pura, lama. Então, você provavelmente vai se sentir cansada se acordar nesse horário. Aquela coisa assim, meio, ai, que difícil levantar, sabe? Então, é um momento da gente estar mais internamente, fazendo exercícios, a gente fazendo o contrário, né, do que esse dosha tá nos trazendo de lentidão. De 10 da manhã a 2 da tarde é o horário Pitta. Então, horário sol, horário fogo. É aquele momento onde a gente está mais ativo, mais produtor executivo. Vamos lá, o que precisa ser feito no trabalho, é isso, é aquilo, o estudo. Então, é um horário muito legal para a gente fazer as rotinas que precisam de execução. A gente precisa de um produtor executivo, de check-in. É um horário bem interessante. Além do que é muito necessário almoçar no auge do fogo digestivo, né? Porque digestão, que é uma das bases do Ayurveda, todo o nosso tratamento inicia para promover uma boa digestão. Porém, não é só uma digestão dos alimentos, é uma digestão da mente também. Então, é muito importante que vocês façam uma boa digestão. Então, às vezes a gente pergunta assim no questionário, você tem uma boa digestão? Aí a pessoa fala assim, sim, eu vou de 2 em 2 dias no banheiro. Oi? 2 em 2 dias no banheiro? A pessoa, ela acha que isso é uma boa digestão. Às vezes ela me responde, eu vou 1 vez por dia. 1 vez por dia é ok, mas não é bom. É ok, mas não é bom, tá? Deveria ser como o passarinho. O passarinho, ele come e faz cocô, come e faz cocô. Então, nosso objetivo é voar.
é ficar igual os passarinhos, tá? É a gente conseguir digerir bem os alimentos e as emoções, tá? Porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, já contei do horário Pitta, de 2 da manhã às 6 da manhã, Vata. De 6 da manhã a 10 da manhã, Kapha. De 10 da manhã a 2 da tarde, Pitta. Depois se repete. De 2 às 6 da tarde, Vata. Ou seja, é legal fazer as atividades que necessitam de mais criatividade nesse momento. Seja do trabalho, do estudo, aquela parte que você precisa estar um pouco mais criativa, é nesse momento. De 6 da tarde a 10 da noite é o horário Kapha. Então é o horário que é o ideal é você ir dormir. É quando você vai sentir que você vai estar mais lento mesmo. Você pode reparar, quando dá 8 da noite não vai dando aquele soninho, aquela lentidão. 9 da noite você já tá quase dormindo. 10. Quando chega 10h30, 11, você dá... acordou. Opa! Por quê? Porque de 10 da noite a 2 da manhã é o horário Pitta. Então é o momento que a gente acorda, que a gente tá super fogo. Então é delicado. É o momento que é pra estar dormindo, pra gente estar super fogo no sonho. Tá? Lembrando que os hábitos são para serem realizados de 4 a 5 dias na semana. Se puder 7, maravilha. Mas se não, 4 dias você já pode considerar que você tem hábitos saudáveis, tá? Claro que você também não vai tocar o terror no resto. Bom, então esses são os horários. Então o que eu aconselho, o que o Ayurveda aconselha através de mim, é que vocês, ao acordar cedo, primeira coisa é agradeçam, porque diante de tudo que está acontecendo no planeta, a gente ter o privilégio de acordar, a gente tem que ser muito gratos, né? Agradeça ao universo pela vida, agradeça ainda deitado. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, porque é uma vibração elevada, é uma vibração alta a gratidão. Enquanto o medo, ela é uma das vibrações mais baixas que nós temos aqui, então nós devemos trabalhar a nossa confiança. A gratidão e o amor são muito elevados. Então, agradeça, gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo. Gratidão por eu poder estar aqui ao universo. Em seguida, vocês podem lavar o rosto, jogar uma água assim com o olho aberto para limpar os olhos. E aí, vocês vão vir com um raspador de língua. Se não tiver o raspador de língua, vocês peguem uma colher, virem ela ao contrário, né? Assim, a parte da colher, e vai colocar lá dentro. E vai vir puxando assim, ó. Vai puxar lá de trás. Vai puxar lá de trás. Vai sair uma gosma branca. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, as toxinas, elas se acumulam na língua. Todos os órgãos, eles liberam toxinas pela língua, tá? Então, de manhã tem aquela gosma branca. Você vai raspar e vai utilizar, claro, aquela colher só para isso. Depois lava direitinho. E então, você pode pegar um pouco de óleo de gergelim, né? O óleo de gergelim, por ele ser quente, pesado, untoso, ele é mais indicado para o Vata. Mas se você não tiver muito Pitta, muito quente, você pode usar. Ele também é tridosha, ele nutre todos os tecidos, né? Então, você faz um bocejo com ele e joga fora. Tá? Isso vai nutrir todo o seu corpo, porque aqui é um local, um portal que passa informação para todo o corpo, todos os órgãos. Então, é muito importante você executar esses hábitos e em seguida fazer a sua meditação, que é tão preciosa, tão maravilhosa. Se você quiser e puder, pode fazer também a automassagem após a meditação, né? Então, você procurar relaxar, fazer uma automassagem, sabe? Sempre para as laterais, né? Aqui, ó, nas articulações você circula, tá? E vai fazer a sua automassagem. É muito importante. Vocês vão ver a diferença que vai acontecer na vida de vocês, tá? Então, agora eu vou puxar a meditação, que é muito importante a gente fazer. Vai ser uma meditação de 2 minutinhos, tá? Em casa vocês podem estender para 5, 10 minutos. Mas se por dia vocês fizerem 2 minutinhos de meditação, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Justamente
pela aquela estratégia de proporcionar ao corpo, mente e espírito o contrário do que nós temos em excesso. Nós estamos muito tempo lidando com o mundo externo. É importante em algum momento a gente voltar para dentro, né? Então vamos lá. Nós vamos inspirar de olhos fechados. Onde quer que você esteja, feche os olhos um pouquinho. Pode estar sentado com os pés no chão ou com as pernas cruzadas. Fica numa posição confortável. Pode colocar as duas mãos em cima das pernas viradas para cima. E vocês vão inspirar e expirar 3 vezes. Pode fazer uma respiração funda. Isso. Vamos visualizar uma luz dourada que vem direto do sol. Essa luz dourada chega aqui pelo teto e faz um círculo de luz em volta de todo o seu corpo. Cada vez que você inspira, visualiza essa luz dourada entrando no seu corpo. Cada vez que você expira, visualiza essa luz dourada saindo pela sua pele. Neste momento, você está dentro desse círculo de luz dourada. Mantenha essa visualização e respire essa luz dourada. Se os pensamentos vierem, deixa que passem como nuvens. Não se apegue. Foque na luz dourada. Sinta essa luz dourada passando por todo o seu corpo. Você agora está todo vibrando em luz dourada. Pode relaxar a boca, deixá-la um pouco entreaberta. Inspira essa luz dourada. Expira pela pele. Vamos lentamente voltando, abrindo os olhos. É muito delicioso, gente. Promove muito bem-estar, muita saúde. Eu aconselho a vocês praticarem. É uma meditação super tranquila que dá para vocês fazerem em qualquer lugar que vocês estejam, tá? Lembrando a vocês que a gente não pode mudar o mundo externo, mas a gente pode mudar a nossa reação ao que acontece conosco. Então vamos treinar essa mudança nas reações e procurar vibrar no amor, na gratidão e na autocura, tá bom? Vamos fechar com o mantra Om Mani Padme Hum, para a gente selar a nossa aula. Voltando aqui para o mudra. Om Mani Padme Hum. Namastê. Meu eu superior manda muitos abraços e muitos beijinhos e honra o seu eu superior. Gratidão. Quiserem continuar seguindo o meu trabalho, vai lá na minha página, Amazônia Yogini,
no Instagram. Aguardo vocês. Abraço.